Porque esse bebê tá tão sério. É. Faz. Que mãozinha gostosa. Que mãozinha gostosa. É. Gostoso. 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 Tá gostoso, filha, amorzinho. É. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu venho com o diário do terceiro mês do Gustavo. Gente, eu acho que todos os meses eu vou falar isso. Tá passando muito rápido. Parece que foi ontem que eu gravei o diário do segundo mês. E o Gustavo já está com 3 mesinhos, quase 4, gente. Nossa, passa muito rápido. Então, assim, eu tô aproveitando cada momento, cada coisinha nova que ele faz. Eu tô aproveitando porque passa muito rápido. Então, vamos lá, o diário do terceiro mês dele. Bom, gente, então eu vou começar falando que finalmente as cólicas do Gustavo acabaram, gente. Me dá um alívio tão grande falar isso, porque, assim, eu achei que não ia terminar mais, eu fiquei com medo, porque tem muitos bebês que ficam com cólica até 6 meses. Tem uma menina que eu conheço que a bebezinha dela ficou 6 meses com cólica. Então, gente, graças ao meu Deus, as cólicas do Gustavo já acabaram. E agora o que ele tem são gases, mas eu dou o remedinho pra ele, que é o simeticona, e aí ele libera os gases e já fica bem. Bom, então no terceiro mês o Gustavo tomou vacina, né? E deu reação novamente. Foi uma vacininha só em uma perninha, mas não foi como a do segundo mês, que ele ficou chorando demais, como eu contei pra vocês, aquele chorinho sentido, né, por um tempinho bom. Esse terceiro mês dele, eu dei as gotinhas do remedinho pra ele antes de ir tomar a vacina. Então eu não sei se foi isso que ajudou, mas ele teve reação, mas eu já fiz assim a compressa, assim que chegou aqui em casa, ele ficou um pouquinho assim chorando, mas eu fiz a compressa de água fria e dei o remedinho paracetamol, as gotinhas antes dele tomar a vacina. E assim, ficou assim, questão de 6, 7 horas que ele ficou assim com a reação, meio enjoadinho, mas depois ele já tava bem. Graças a Deus, não foi aquilo tudo que foi no mês passado não, mas mês que vem agora ele vai tomar a mesma dose do segundo mês, então já tô com o coração na mão, porque essas doses, né, que tem nos meses pares sempre deixa o bebezinho mais enjoadinho, porque são mais vacinas, né. Outra coisa que aconteceu no terceiro mês foi que ele pegou a minha gripe. Na verdade eu fiquei com uma gripe muito forte, que ela durou um mês, mas o Gustavo, graças a Deus, pegou um pequeno resfriado. E, gente, assim, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque o Gustavo, ele é um bebezinho muito tranquilo,
porque mesmo ele com o narizinho assim bem entupido, ele não deixou de sorrir, ele não ficou enjoado, gente. Ele acordou sim mais vezes à noite por conta do nariz entupido. Então ele acordava chorando, eu já sabia que era o narizinho porque eu via que ele não estava conseguindo respirar direito, e aí eu pegava o aspirador nasal, que foi meu amigo e aliado, e aí, gente, assim, aliviava ele, sabe? Ele voltava a dormir. Então, eu levei ele para consultar porque eu fiquei super preocupada, porque ele é bem novinho, né, gente? Então eu fiquei muito preocupada. Corri, levei ele para consultar e ele não chegou a ficar com catarrinho no pulmão nem nada. O catarro dele ficou em cima mesmo, eu não sei como se diz, mas o catarro dele ficou em cima, nessa região, né? Não veio pro pulmãozinho dele. Então eu fiz inalação nele, assim, fazia umas 4, 5, até 5 vezes, assim, ou mais no dia. Eu fazia inalação nele com o soro. Como o catarro dele não veio pro pulmão, a médica não passou nenhum tipo de remédio para eu dar a ele, só mandou mesmo eu continuar pingando as gotinhas de soro no narizinho dele e fazendo a inalação com o soro. E assim, gente, assim que eu melhorei, ele melhorou também, porque como eu estava ali em contato o tempo inteiro com ele, muito próxima a ele, não tinha como ele não ter pego minha gripe. Por mais que, assim, eu tomei cuidado e tudo, mas, assim, foi inevitável e ele pegou minha gripe. A Alan também pegou minha gripe e aí ficou todo muito gripado, mas graças a Deus, assim, ele pegou um resfriadinho leve. Não foi como a minha gripe, que foi muito forte, gente. A minha gripe foi, assim, um mês. Eu tomando muito chá, esse chá caseiro, porque eu não posso ficar tomando medicação, né, por eu estar amamentando, mas eu fiquei tomando muito chá, xarope que minha mãe fez e nada deu melhorar. Mas então foi isso, gente. Outra coisa que aconteceu no terceiro mês foi que ele descobriu as mãozinhas. Então, gente, ele não para de brincar com as mãozinhas, de colocar a mãozinha na boca principalmente. E ele agora quer pegar as coisas, sabe? Então ele leva a mãozinha assim pra pegar e tá assim super lindo. Eu filmo tudo e com certeza eu coloquei algum pedacinho aí pra vocês de um videozinho, porque ele fica todo bobo com as mãozinhas dele, é super bonitinho. E a mamãe coruja aqui filma tudo, né? Tudo que acontece de novo a mamãe coruja filma. Outra coisa, gente, é que só de olhar pra gente ele já sorri. Não precisa da gente estimular ele, fazer gracinhas, brincar com ele. E é muito engraçado, gente, porque durante a noite eu procuro não conversar com ele nem nada, pra ele saber que tá na hora de dormir, que ele tem que só mamar e dormir. E ele acorda uma vez só durante a noite, às vezes nenhuma, às vezes ele acorda só de manhã. Mas aí, gente, assim, às vezes ele acorda e fica olhando assim pra mim e abre aquele sorriso e eu não sei me controlar. Eu fico assim por dentro sorrindo, mas por fora eu tenho que manter a pose assim caladinha, sabe? Mas a vontade é apertar ele. Então é isso que tá acontecendo, isso que aconteceu no terceiro mês, gente. Só de olhar pra gente ele sorrir. Não precisa de eu falar nada, nada, nada. Ele já abre o sorriso. Outra coisa é que ele dorme bem menos durante o dia. Na verdade, o Gustavo, ele acorda mais ou menos umas 8 horas, mama, volta a dormir e ele dorme até umas 9 e pouca, 10 horas. 10h30 é a hora do banhozinho dele. Todos os dias eu dou banho nele, mais ou menos nessa faixa de 10 horas, 10h30. E aí ele toma o banho e é certeiro que ele dorme depois do banho. E às vezes ele dorme bem, ele dorme assim até umas 2 da tarde, dependendo assim da hora que ele tomar o banho, ele dorme até 3 da tarde. E às vezes ele só tira cochilo. Tem dias que ele não quer dormir, que ele só tira um cochilo. Então ele tira um cochilo ali de 40 minutos, 1 hora e já acorda. Mas durante o dia ele fica mais tempos agora acordado, mas ele dorme bastante, gente. Ele tira vários cochilos durante o dia, então assim,
ele tá dormindo durante o dia menos tempo, mas ele continua dormindo bem, assim, cochilando bastante durante o dia. O que aconteceu também no terceiro mês foi que o Gustavo dormiu pela primeira vez por 6 horas em seguida. Então, assim, gente, foi muito bom porque eu descansei bastante, né? E aí ele dormiu então 6 horas seguidas durante a noite. Outra coisa foi que o Gustavo começou a querer imitar os sons que a gente faz. Então a gente começou a fazer brrr pra ele e ele fica imitando. Então todo dia, gente, a gente olha pra ele e é certeiro que ele vai fazer isso, porque a gente começou, né, a ensinar ele, então agora ele faz. Coisa também é que o Gustavo agora ele segue com o olhinho assim de onde tá vindo o barulho. Então às vezes o Alan tá segurando ele, ninando ele pra ele dormir, e aí eu converso, ele já vira assim a cabecinha pra ver onde que tá quem tá falando, sabe? Já vira pra me ver. Se eu tiver com ele, minha mãe conversar, ele se vira pra ver ela, então ele tá muito esperto, gente. Ele fica assim seguindo com o olho, eu deito ele na cama e vou fazer as coisas, ele fica me seguindo assim com o olhar, então é muito engraçado isso. Outra coisa super legal que aconteceu foi que a gente passeou no shopping pela primeira vez com ele e muitas meninas perguntaram como que foi muito tranquilo, gente, ele tava muito bonzinho, se comportou super bem, dormiu, eu dei de mamar pra ele lá no shopping, sentei lá na praça, amamentei ele. E assim, foi muito tranquilo, eu coloquei ele naqueles carrinhos de compra que tem no shopping, porque nesse dia a gente foi comprar algumas coisas, e aí eu acabei colocando ele no carrinho de compra, forrei, né, e coloquei ele. E ele ficou quietinho lá, gente, a gente foi em lojas, olhou as coisas, ele dormiu e ficou muito bonzinho esse dia. Outra coisa é que o Gustavo agora ama ver coisas coloridas, então tudo que ele vê assim, que tá bem colorido, que chama muita atenção, ele fixa o olhar assim e ele adora, gente, ver assim coisas assim bem coloridinhas. Bom, gente, uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que eu continuo amamentando o Gustavo em livre demanda, então toda hora que ele quer, que ele chora, que ele quer, eu coloco ele no peito, então é em livre demanda, sempre quando ele quer eu amamento ele. E muitas meninas perguntaram se eu tô dando algum tipo de leite pra ele ou se é só mesmo leite do peito, e eu só tô dando leite do peito mesmo. Por enquanto, ele vai ter a consulta esse mês que vem agora, porque esse mês ele não teve consultinha. Então ele vai ter a consulta e eu vou ver, né, com a médica vai olhar como tá o peso dele, se eu vou precisar dar algum comprimento pra ele, né, e eu conto pra vocês no mês que vem. Mas por enquanto é mesmo só o meu leitinho que ele tá tomando e eu tô orando, pedindo a Deus para que seja o suficiente para ele, para que eu não tenha que dar outro leite para ele. Bom, gente, então é isso. Eu acho que eu falei tudo para vocês, não esqueci de nada. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui abaixo, tá bom? Que eu vou responder para vocês. Um super beijo, muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau!